Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de fundos imobiliários. Nessa aula aqui eu quero falar tudo sobre o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, como você negocia, falar sobre imposto de renda, falar quais são os critérios que você deve utilizar para avaliar um fundo imobiliário, para saber se ele é bom ou não, aonde que você faz essa avaliação, em que site que você vai buscar essas informações, quais são as principais vantagens dos fundos imobiliários. Enfim, é bastante conteúdo para essa aula, então pega já um papel e caneta para anotar, porque tem muita coisa bacana nessa aula. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Meu nome é Ricardo Hoffman e se você não está inscrito no canal, já faça sua inscrição, deixa o seu like nessa aula, porque isso é muito importante para mim, porque aí o YouTube vai ver que é um conteúdo bacana e vai distribuir para mais pessoas. E aí, aqui nos comentários depois eu já antecipo que caso você tenha alguma sugestão, alguma crítica ou alguma dúvida ainda em relação ao conteúdo que eu colocar aqui, joga nos comentários que a gente vai responder vocês, tá? Opa, vamos lá. Então, o que são os fundos imobiliários? Vamos começar lá do início mesmo para você entender desde a base. O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é nada mais, nada menos do que praticamente uma conta aonde os investidores colocam dinheiro dentro dessa conta através da aquisição de cotas e todo esse dinheiro ele é administrado por um gestor, por alguém profissional do mercado imobiliário. E esse dinheiro, ele então é investido no setor imobiliário com uma estratégia já definida. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina uma conta dessa, né, no caso o fundo imobiliário, e todo mundo comprou cotas, esse dinheiro foi para o fundo tem uma estratégia muito clara que é o seguinte: vou investir somente na aquisição de imóveis físicos do tipo shopping center, em grandes capitais. Essa é a estratégia do fundo. Então, naturalmente, as pessoas colocaram dinheiro e esse dinheiro foi investido lá. Só que aí, esses imóveis, eles acabam pertencendo ao fundo. E as cotas, por sua vez, no caso, pertencem aos cotistas. Então, naturalmente, todos os ganhos provenientes desses imóveis, como os aluguéis recebidos desses imóveis, vêm para o fundo. É retido todas as despesas provenientes daquele mês e no mínimo 95% é repassado para os cotistas através dos famosos dividendos, tá? E aí tem vários tipos de fundos imobiliários, né? Então um fundo imobiliário ele pode ser considerado como da categoria de tijolo, de papel ou ainda uma espécie, digamos que misto, né? Alguns chamam do fundo misto, o fundo híbrido ou o tal do fundo FOF, né? Que é fundo de fundos, tá? Uma outra coisa importante a falar aqui também: um fundo imobiliário ele é negociado na bolsa de valores e os valores dessas cotas que você pode adquirir são valores baixos. Então você encontra bons fundos imobiliários com valores a partir de 10, 11 reais por aí, você já consegue comprar cotas desses fundos imobiliários, tá? E aí, o que significa então um fundo imobiliário do tipo de tijolo? O fundo imobiliário do tipo de tijolo são aqueles fundos que investem em ativos físicos, ou seja, um fundo de tijolo da categoria, né, do segmento shopping center é um fundo que compra vários shoppings. Ele compra shopping, administra esses shoppings e todos os proventos recebidos desses aluguéis vão para o fundo e repassados para os cotistas por sua vez. Também esses ativos físicos, na sua valorização ou desvalorização conforme o mercado vai andando, isso também é refletido no valor da cota. Um outro exemplo de fundo de tijolo são fundos de agências bancárias. Um fundo constituído para comprar salas comerciais específicas de agências bancárias e então locadas para bancos, tá? Outro exemplo, um fundo de tijolo da categoria hospitais, né? O fundo ele vai lá e compra 1, 2, 5, 6, sei lá, vários hospitais, administra esses hospitais, né? Outro exemplo, galpões logísticos, né? Aqueles grandes galpões que você vê ao redor da BR aí quando você está viajando, esses galpões na maioria das vezes no caso, esses galpões pertencem aos fundos imobiliários do setor de logística. Outro ponto, tem os fundos de tijolos também de lajes corporativas. Lajes corporativas são aqueles prédios que normalmente ele é só escritório, ele não é prédio para você morar, é só escritório, só empresa.
E aí, às vezes, uma laje corporativa seria um andar inteiro ou vários andares que o fundo compra e aluga esses escritórios, então, para as empresas. São vários os segmentos que tem dentro do ramo de tijolos, tá? Já os fundos do tipo de papéis são fundos que compram dívidas do setor imobiliário. É basicamente o seguinte, pensa o fundo aqui, né? E aí o investidor ele vai lá e compra as cotas colocando dinheiro no fundo, e esse fundo por sua vez vai comprar uma dívida do setor imobiliário. O que seria uma dívida do setor imobiliário? Pensa o seguinte, aí na tua cidade tem uma construtora. Essa construtora ela está fazendo um prédio, chega na metade do prédio, acaba o dinheiro. O que ela pode fazer? Ela pode parar a obra, ou ela pode também emitir uma dívida, né, uma espécie de nota promissória, podemos falar assim, que em termos técnicos ela é caracterizada como um CRA, Certificado de Recebíveis, que em termos técnicos ela é caracterizada como um CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o fundo, por sua vez, ele compra essa dívida, né? Emprestando o dinheiro para a construtora poder terminar a obra. Só que aí, qual que é a finalidade? Quando o fundo compra essa dívida, ele vai receber o quê? Juros por essa dívida, né? Normalmente esses CRIs aí, eles têm uma dívida que ela é amortizada em períodos mensais, em períodos semestrais, enfim, ou trimestrais. E aí, um exemplo, imagina que essa dívida tem juros mensais. Então, todos os meses, a construtora vai pagar juros para o fundo e esses juros, por sua vez, vão ser distribuídos através dos dividendos para os cotistas. Outro ponto aqui, fundo misto, né? A gente pode chamar de fundo misto, fundo híbrido ou os famosos FOFs, né? O que seria, então, o fundo misto? Um fundo misto é quando ele é uma mistura entre ativos de tijolos e ativos de papéis dentro do mesmo fundo, né? Então, por sua vez, ele vai lá e compra imóveis físicos, ele também compra dívidas do setor imobiliário, ou ele pode investir dentro de outros fundos, né? Por exemplo, o fundo 1, né, o fundo ABCW11 comprou cotas do fundo ABCR11, entendeu? Então, isso seria um FOF, um fundo de fundo, né? E tem, além dos mistos, né, tem aí outros segmentos que acabariam derivando de tijolos e papéis, como por exemplo, fundos de desenvolvimento, né? Provavelmente alguma vez você vai ouvir falar disso, ou já ouviu, mas fundo de desenvolvimento é quando você constitui um fundo para criar um empreendimento imobiliário. E na maioria das vezes, os fundos de desenvolvimento não pagam dividendos. Por quê? Porque está sendo feita a construção daqueles ativos imobiliários, daquele prédio, daquele empreendimento, daquele galpão, daquele hospital, daquela universidade, por aí vai. Então, naturalmente, fundos de desenvolvimento tendem a não pagar dividendo, principalmente no início, tá? E uma característica dos fundos de tijolos e papéis, principalmente, é o seguinte: os fundos de tijolos, eles tendem a oscilar mais no valor da cota, porém, em teoria, eles tendem a pagar um dividendo menor. Já os fundos de papéis, eles tendem a oscilar menos o valor da cota e tendem a pagar um dividendo maior. Isso por quê? Porque os fundos de tijolos, eles refletem o valor da cota, que por sua vez reflete um imóvel físico. E é normal que um imóvel físico tenha uma oscilação maior no seu preço, no seu valor, do que o preço de uma dívida. Porque assim, vamos supor que eu tenho, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma sala comercial. Essa sala comercial, ela facilmente pode subir de valor ou cair de valor, caso, por exemplo, sei lá, o vizinho construiu um prédio do lado da minha sala. Isso pode acabar favorecendo ou desfavorecendo o valor de negociação dessa sala. Essa sala pode estar localizada em um lugar ruim, de repente eles mudam o sentido da rua na frente e consequentemente valoriza mais essa sala. O empreendimento próximo pode acabar valorizando ou desvalorizando aquela região. Então um ativo, considerado um ativo físico, ele tende a oscilar mais o preço. Já o preço de uma dívida tende a oscilar menos. Por quê? Vamos supor aqui que você emite um cheque de R$1.000 para alguém. Um cheque, né? É mais ou menos uma dívida de papel do setor imobiliário, que seria o CRI, né? Uma dívida.
se a dívida é de R$1.000, por que essa dívida vai sair de 1.000 para 1.100 ou para R$1.200? Entende? Então ela oscila muito menos o preço de uma dívida do que o valor de um imóvel, tá? Então, dando sequência aqui, ainda sobre os fundos imobiliários, como que você negocia um fundo imobiliário? Primeiro de tudo que, para você comprar ou vender, ou enfim, negociar um fundo imobiliário, você precisa necessariamente ter conta em uma corretora de valores, tá? No mercado financeiro nós temos os bancos e as corretoras de valores. Os bancos, eles oferecem, digamos que tudo, desde o cartão de crédito, conta corrente, empréstimo, investimentos e corretora. Já a corretora, ela é focada somente em investimentos, tá? Então, para você comprar, negociar fundos imobiliários, você precisa ter conta em uma corretora. E aqui você tem duas opções. Você pode abrir conta em uma corretora independente. Como que seria uma corretora independente? Que ela trabalha sozinha, ela não depende de um banco. Por exemplo, XP Investimentos, a Easy Invest, Rico Corretora, Clear Corretora, e por aí várias outras também, tá? Agora, uma corretora dependente é como se fosse a corretora do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, do Banco Itaú, da própria Caixa Econômica Federal. Então você poderia também abrir conta na corretora do próprio banco, que talvez você já tenha conta. Só que a dica que eu te dou aqui é o seguinte, anota aí que isso é importante. Se você for comprar fundos imobiliários, busque uma corretora que não cobre taxa de corretagem para as negociações no fundo imobiliário. Porque a taxa de corretagem é uma taxa cobrada toda vez que você joga uma ordem de compra ou venda. E essa taxa, ela acaba corroendo parte da sua rentabilidade, então não faz sentido você pagar, principalmente se você está começando agora a investir nos fundos imobiliários, tá bem? E aí, quais são corretoras que não cobram taxa para fundos imobiliários? XP Investimentos, Rico Corretora, Clear Corretora, Banco Inter, Toro Investimentos, se eu não me engano a Easy Invest também não cobra. Na dúvida, se a corretora que você tem conta, eu não falei agora, vai no site dela e olha a tabela de custos. Lá vai aparecer qual é a taxa cobrada para a negociação de fundos imobiliários. Se cobrar, a minha sugestão é que você não invista por lá, abra conta em outra corretora, tá? O que você precisa saber? Todos os fundos imobiliários, eles são negociados por um código de 4 letras, seguido de 2 números, sendo que esses números sempre vão ser o número 11 para fundos imobiliários, e sempre vai ter 4 letras, tá? Então esse é o código do fundo. E aí, para você fazer a negociação, basta você entrar no aplicativo da corretora ou via home broker pelo computador, vai lá no tal do book de negociação e você vai inserir esse código. A partir do momento que você inserir esse código aqui, você vai ter a opção de comprar ou vender esse fundo imobiliário. Lembrando que os fundos imobiliários, eles são negociados em unidade de um mesmo, lotes de um, tá? Então, por exemplo, quando você colocar o código, você pode comprar 1 unidade, 10 unidades, 1000 unidades. Esse vai ser o lote que você vai comprar. Eu falo isso porque nas ações existem lotes de 100 unidades. Já os fundos imobiliários não possuem essa questão de ter lotes de 100 unidades. Então você vai colocar o código do fundo que você quer comprar ou vender, colocou o código lá, vai colocar a quantidade de ativos que você quer comprar, o sistema já vai mostrar para você o valor que vai ser debitado da sua conta e você clica em efetivar. E aí você precisa saber que existe um negócio chamado D+2, tá? Sempre que você comprar um fundo imobiliário, o valor que você vai pagar vai ser descontado da sua conta da corretora em 2 dias úteis. E sempre que você vender um fundo imobiliário, o valor vai ser creditado na sua conta da corretora em 2 dias úteis. Então, comprou ou vendeu fundos imobiliários, 2 dias úteis para que essa operação seja concluída, certo? Vamos lá. Outra coisa aqui muito importante. Como que funciona os rendimentos de um fundo imobiliário? Basicamente, você pode ganhar dinheiro com fundo imobiliário de 3 formas, sendo que as 2 primeiras que eu vou falar são as mais comuns que todo mundo precisa saber. Primeira forma é o que? Valorização ou desvalorização da cota. Tipo assim, você comprou a cota por R$100
e aí passou um ano, 6 meses, um mês, sei lá, passou um período e você vendeu essa cota por R$110. Então você teria um lucro de R$10 por cota, sendo que 110 menos 100, né, essa diferença vai dar 10%, tá? Né, hipoteticamente falando. Então você pode ter ganhos com os fundos imobiliários, fazendo simplesmente o quê? Vendendo por um valor maior do que você comprou. Ah, e como é que faz para vender por um valor maior do que eu comprar? Principalmente, você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar, e não significa que esses investimentos eles apenas sobem o tempo todo, tá? Existe uma tendência que quanto mais tempo, maior vai ser a rentabilidade, maior vai ser os ganhos. No entanto, tá vendo esse gráfico aqui? Não sei se você consegue ver. Acho que não aparece bem ali, para cima e para baixo, né? Vou botar aqui em cima, ó, para cima e para baixo. Isso aqui é a oscilação de um fundo imobiliário. Então pode ser que às vezes você comprou o fundo imobiliário aqui, ó, e aí passou uma semana, passou um mês, o preço acabou caindo para cá. Quer dizer que você vai estar perdendo dinheiro? Não, você só vai perder dinheiro se de fato você vender esse fundo. Mas talvez você não venda, você continue na carteira e ele volta a subir positivamente de novo, tá? Por que isso acontece? Porque é mercado, lei de oferta e demanda, todo mundo comprando e vendendo ao mesmo tempo. Se tem mais gente querendo comprar, o preço sobe, se tem mais gente vendendo, o preço tende a cair, tá? O nosso imóvel físico, ele também oscila diariamente o valor de cotação. Só que a diferença é que não é normal que todo dia, de manhã cedo, vá um corretor de imóveis na frente da sua casa e faz a avaliação de quanto que está valendo a sua casa. Não é assim, né? Geralmente só vai fazer uma avaliação realmente se precisar. Mas no mercado imobiliário não, isso aqui acontece a cada segundo, então você vê essa oscilação. Porque eu tenho certeza que a sua casa, o seu apartamento, o seu imóvel, enfim, ele também sofre essa oscilação, essa cotação de preço. Só que a gente não percebe porque a gente não fica acompanhando todos os dias o quanto que efetivamente vale a nossa casa, ou melhor, o quanto que efetivamente pessoas estão disponíveis a pagar pelo nosso imóvel, né? Porque não adianta nada eu chegar e dizer que minha casa vale R$400 mil, mas ninguém quer pagar R$400 mil. Só tem gente querendo pagar por 300. Mas se eu não vender por 300, eu não estaria tendo um prejuízo, correto? Porque se para mim vale 400, eu vou manter a minha casa. A mesma coisa nos fundos imobiliários. Se você comprou por 100, ele caiu para 90, não vai vender, a não ser que tenha algum problema no meio, tá? Então só para você entender. A segunda parte, para você ter ganhos com os fundos imobiliários, são os famosos dividendos, tá? Os dividendos são basicamente os aluguéis ou juros recebidos pelo fundo, que são repassados para os seus cotistas mensalmente. Nem todos os fundos imobiliários pagam dividendos, mas a maioria deles paga. Como eu já mencionei, fundos de desenvolvimento, normalmente eles não pagam dividendos, tá? Já fundos de tijolos normais, fundos de mercado, fundos de papéis, tendem a pagar com consistência os dividendos. E lembrando que o dividendo, ele é creditado na conta do investidor, pessoa física, né, a pessoa normal, já isento de imposto de renda, tá? E aqui você consegue buscar uma média aí de 7, 8% de dividendos anual com muita facilidade em bons fundos imobiliários sem correr riscos desnecessários. Lembrando que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, essa aula, a poupança ela está rendendo 1,4% ao ano. E aqui você pode ter dividendos nos fundos imobiliários pagando por volta de 8% ao ano. Isso é mais do que 5 vezes a rentabilidade da poupança, tá? E vamos lá, fora, né, a valorização da cota que você pode ter ainda. Já um terceiro ponto para você ganhar dinheiro com fundos imobiliários se chama subscrição. Subscrição é um processo que funciona da seguinte forma. Quando um fundo imobiliário ele decide adquirir um novo imóvel para aquele fundo, o que ele faz? Ele vai lá e quer comprar, só que ele não tem dinheiro para comprar. Por quê? Porque todos os rendimentos recebidos pelo fundo são dos cotistas distribuídos através de dividendos. Então o fundo acaba emitindo novas cotas
para que então essas cotas sejam vendidas, o dinheiro vai para o fundo e consequentemente ele faz aquela compra. Tá, Ricardo, mas eu não entendi muito bem aonde que está a sacada para ganhar dinheiro com subscrição então. E a gente vai aprender mais para frente que existe uma diferença entre valor patrimonial e o preço da cota, né? Muitas vezes acontece assim, a cota do fundo imobiliário ela está sendo negociada por R$120, mas o valor patrimonial é somente de R$100. E quando um fundo faz subscrição, ele sempre emite novas cotas pelo valor patrimonial, ou seja, R$100, sendo que já está sendo negociado a 120. E quem já é cotista tem direito de comprar essas novas cotas. Então, basicamente, você pode comprar por R$100 algo que já vale R$120. Seria você ter um ganho bom inclusive, a zero de jogo já com as subscrições, tá? Continuando aqui, eu ainda quero falar sobre o que você precisa avaliar para então comprar um fundo imobiliário. Eu listei aqui 5 pontos, da qual eu julgo que são os 5 pontos mais importantes que você deve avaliar para comprar um fundo imobiliário, tá? Então, começando aqui, primeira coisa, o que você deve avaliar? Primeira coisa em qualquer fundo, setor de atuação / tipo, né? A gente pode colocar aqui, ó, / tipo, tá? / tipo. Como assim? Eu preciso saber se o fundo que eu estou comprando, ele é basicamente de tijolo ou de papel. Se ele é de tijolo, ele está em que nicho de atuação? É um fundo que ele é dono de hospitais, universidades, shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas. Qual é a principal atividade dele? Agências bancárias, tem vários ramos, vários setores de atuação. Isso você tem que entender muito bem, tá? Depois aqui eu quero falar sobre setores que você deve ter cuidado nesse momento e setores que você tem que olhar com bons olhos porque tem uma oportunidade aí. E também o tipo, né? Como eu falei, o tipo. Se ele é o tipo de tijolo ou papel. E se ele for de papel, aí você já vai entender outras coisas a avaliar. Mas a primeira coisa que você tem que olhar em um fundo é o setor de atuação. Aonde que esse fundo está atuando, tá? Segundo, para fundos da categoria tijolos, é extremamente importante que você olhe a quantidade de ativos desse fundo. E se porventura ele for um fundo monoativo, eu não sugiro que você invista. A não ser que você seja um especialista de fato em fundos imobiliários. Mas eu acredito que, nada contra, mas se a pessoa é especialista em fundos imobiliários, provavelmente ela não vai estar vendo esse vídeo, né? Nada contra com ninguém, mas se a pessoa é especialista, isso daqui é a base da base do conhecimento de fundos imobiliários, então ela não estaria olhando essa aula, né? Mas vamos lá. Você tem que entender a quantidade de ativos. Por quê? O que significa um fundo monoativo? Vou dar um exemplo prático para vocês. Imagina que você tem um fundo de shopping e esse fundo ele é monoativo, ou seja, ele é dono de somente um shopping center, né? Vamos pensar aqui numa catástrofe, esse shopping pega fogo. Você já pensou aonde vai parar o valor dessa cota? Vai despencar, literalmente vai despencar. Por mais que o fundo tenha seguro desse shopping, tenha garantia, tem várias outras coisas, mas existe uma indecisão dali para frente, existe uma nuvem preta que você não sabe o que vai acontecer dali para frente, e isso faz com que a cota ela pode sair tipo de R$100 para R$50 em questão de segundos, cair 50% ou mais, porque você não sabe tudo o que vai enfrentar dali para frente um problema desse. Agora, por outro lado, se você pega um fundo imobiliário de shopping center, mas esse fundo imobiliário ele é dono de 12 shopping centers distribuído em 4 diferentes estados, sendo 10 cidades diferentes. É muito menor o risco de ter um problema generalizado com todos esses shoppings, salvo a questão, por exemplo, aí do coronavírus, da crise, que acabou restringindo as pessoas em shopping. Aí todo o segmento acaba sendo afetado, né? Mas por outro lado, imagina que um desses shopping pegou fogo. Mas tem outros 11 ainda. Aquele um shopping ele não representa nem 10% do total. Então essas coisas que você deve cuidar, principalmente se você não for um especialista mesmo em fundos imobiliários, tá?
Então, se o fundo for monoativo, a minha sugestão é que você não invista nesse fundo, tá? Ah, mas Ricardo, eu vi lá que o dividendo daquele fundo monoativo, ele é muito bom. Ok, mas aí quando você olha somente o dividendo e você julga somente por isso, é a mesma coisa que, por exemplo, você for comprar um carro usado e você só olha se o pneu tá bom, entendeu? Você vê que o pneu tá novo, aí você fala, vou comprar esse carro porque o pneu tá novo e é o melhor carro. Só que aí o carro tá virado numa mecânica, o motor tá fundido, sei lá, vários problemas, caixa de marcha quebrada, mas você olhou só o pneu, ou seja, você estaria olhando talvez só o dividendo. Terceiro ponto aqui, vacância física e vacância financeira. O que é vacância? Vacância é quando você tem algo que não está sendo usado. E isso reflete também nos fundos imobiliários. Vacância física é quando você tem imóveis físicos que não estão sendo utilizados. Vacância financeira é quando você tem dinheiro disponível para investir, mas você não tem uma alocação para esse dinheiro. Você ainda não sabe onde você vai colocar esse dinheiro. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Um fundo imobiliário do setor de tijolos, do ramo agências bancárias, como é que você vai entender a vacância física dele? Pensa que esse fundo ele é dono de 100 agências bancárias distribuídas pelo Brasil. Só que dessas 100 agências bancárias, 5 agências elas estão desocupadas, né? Porque aqueles bancos lá que tinham uma agência acabou saindo, fechou a agência. Então das 100 agências, tem 5 agências desocupadas. Para facilitar, eu usei o número 100 e o 5, né? Então, ou seja, 5% das agências não estão sendo utilizadas. A vacância física desse fundo vai ser de 5%. E a vacância financeira é mais ou menos assim. Imagina que eu, Ricardo, eu sou um fundo imobiliário de papel, né? E eu recebi dos cotistas o total de R$1 milhão para investir em dívida do setor imobiliário. Essa é a regra do fundo aqui. E aí eu já comprei R$800 mil de dívida do setor imobiliário, só que eu ainda não encontrei boas dívidas para alocar os R$200 mil restantes. Então quer dizer que do R$1 milhão, né, eu tenho somente 800 mil investido e 200 mil estão parados na conta. A vacância financeira nesse caso é de 20%, porque 20% do dinheiro do fundo não está sendo utilizado, ele está parado, isso chama-se vacância. Então esse é um terceiro ponto para você analisar ao olhar um fundo imobiliário. Quarto ponto aqui, dividend yield. O que significa dividend yield? É o dividendo médio pago considerando os últimos 12 meses e considerando o valor atual da cota, né? Então ele pega o valor atual da cota, pega o quanto de dividendo o fundo distribuiu nos últimos 12 meses, faz a conta média ali, uma média simples, e esse é o percentual do dividend yield, tá? O que eu trago aqui de alerta para vocês? Se você encontrar um fundo imobiliário pagando dividend yield acima de 10% ao ano, anota aí, se você encontrar um fundo pagando dividend yield acima de 10% ao ano, primeira coisa que você vai ter que fazer é desconfiar, e a segunda coisa que você vai ter que fazer nesse caso é fazer uma pesquisa em relação aos dividendos pagos nos últimos 12 meses e entender se lá no meio não teve um dividendo muito acima da média que acabou jogando a média para cima e levando esse indicador. Por quê? Isso acontece normalmente, e esse dividendo específico muito alto, ele poderia ter sido gerado por uma venda de algum ativo, consequentemente distribuído dinheiro para os cotistas através dos dividendos, e aí você acaba se enganando com esse número, porque não é um número que tende a continuar, né? Um exemplo, o correto seria ele pagar um dividendo de 7%, mas por causa daquele evento específico, jogou o fundo para 12% de dividend yield, tá? Então tem que cuidar quando você encontrar um fundo imobiliário com dividend yield acima de 10%. E uma das últimas coisas aqui, quinta parte para você avaliar em um fundo imobiliário muito importante é o que? Valor patrimonial versus o preço, tá? Como eu já falei anteriormente, o que acontece? Preço é o por quanto que o fundo imobiliário está sendo negociado naquele momento lá na Bolsa de Valores, lá no home broker, né?
qual é o valor, o preço que você paga para ter aquele fundo. Valor patrimonial, famoso VP, é o quanto é o valor do patrimônio do fundo. Então muitas vezes você vai ver que o valor patrimonial é R$100 e o preço é 110. Isso quer dizer que as pessoas estão dispostas a pagar um preço acima do que realmente vale. Mas tem muitas vezes que você vai encontrar um valor patrimonial de R$100 e vai encontrar um preço, por exemplo, de 90. Ou seja, ele está mais barato do que deveria. Isso não significa uma oportunidade, tá? E aí vem um ponto de atenção. Lembra que eu falei para vocês dos setores? Então vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui 3 setores, tá? Bem rápido aqui para você entender e saber como fazer essa avaliação. Pega o setor aqui de tijolos, né, o ramo de tijolos, o setor específico de lajes corporativas, tá? Vamos pegar lajes corporativas. Esse indicador, valor patrimonial versus o preço, você vai utilizar ele apenas e unicamente para comparar fundos de mesma categoria. Você não deve comparar, por exemplo, o VP barra preço de um fundo de lajes corporativas com o VP barra preço de um fundo de logística, ou um fundo de shoppings, ou um fundo de agências bancárias, porque não tem como fazer essa comparação. É mais ou menos assim, eu tentar dar um outro exemplo. Eu vou comparar o quanto que uma Ferrari faz, quantos quilômetros uma Ferrari faz por litro de gasolina e quantos quilômetros um Gol faz por litro de gasolina. São coisas diferentes, não dá para fazer essa comparação, porque por mais que a Ferrari gasta muito mais, mas ela tem outros benefícios a oferecer. Então você não pode comparar. Agora você pegar o que? Um Gol 1.6, um Gol motor 1.6, e você pegar um outro carro de mesma categoria, mesmo motor, aí sim você poderia comparar, porque faz sentido. É a mesma coisa você pegar 2 fundos de lajes corporativas e ver qual tem a relação VP preço melhor. Aqui, em teoria, um é excelente, abaixo de um é muito bom, né, melhor ainda, e acima de um começa a ser caro. Então, em teoria, se você pegar 2 fundos imobiliários de mesma classe de ativos, qual vai ser o VP preço menor, ele vai estar mais barato, né? Só que você nunca vai levar em consideração somente isso daqui. Você olha esse indicador, eu estou comparando aqui 4 fundos imobiliários do setor de logística, um exemplo, né? Então, eu vou ver o VP barra preço dos 4 fundos, ok, descobri que esses 2 aqui são melhores. Eu vou ver o dividend yield dos 4 fundos. Agora eu descobri que esses 2 são melhores. Vou ver qual que é a vacância física dos 4 fundos. São iguais. Vou ver a quantidade de ativos. Não, esse aqui eu descobri que é monoativo sobre esses 3 aqui. E aí você começa a fazer uma seleção e você começa a excluir os piores daquela seleção. Você vai acabar chegando nos melhores fundos dentro dos setores que você quer buscar. Então é isso que você faz para ter uma avaliação. Ricardo, mas você não comentou sobre taxa de administração? Exatamente. Está vendo que dos 5 principais pontos para você avaliar um fundo imobiliário, eu não coloquei taxa de administração. Porque a taxa de administração, pessoal, nem sempre ela vai ser um ponto importantíssimo para você comparar entre um fundo e outro. A taxa de administração nos fundos imobiliários, eu diria que ela é muito parecida com o preço do almoço que você vai pagar por um buffet. Não quer dizer que um buffet livre de R$ 49,90 vai ser pior, porque é mais caro, do que um buffet livre de R$ 19,90. Talvez naquele que você está pagando mais, mas você vai ter uma comida com uma qualidade melhor, você vai ter um atendimento melhor, você vai ter uma satisfação melhor por pagar R$ 49,90 no almoço. Tá? Então, mesma coisa nos fundos imobiliários. Às vezes tem um fundo imobiliário que tem uma taxa bem maior comparado ao outro, mas o retorno no seu bolso, no final das contas, que é o que importa, vai ser maior também, tá? E onde você pode ir para fazer essas avaliações aqui, ter essas informações na palma da sua mão e melhor, de graça ainda. Anota aí, um site chamado fundsexplorer.com.br. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição também da aula esse site, você pode entrar lá,
você coloca o código do fundo que você quer buscar, pesquisar, vai ter todos esses ativos, todas essas informações à disposição. Lá também você consegue fazer seleção e selecionar tipo todos os fundos do setor de logística, né, e buscar tudo e começar a estudar sobre eles, tá? Outra coisa aqui que é uma dica muito importante eu trazer isso daqui para vocês. Não adianta você ter quantidade de fundos imobiliários na sua carteira. Não adianta, tá? Por que não adianta? Porque é o seguinte, às vezes você tem 10 fundos imobiliários e você não consegue acompanhar esses fundos imobiliários. E lembra que eu falei que 3 formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários: valorização da cota, dividendo e subscrição. E aí você pode cair num problema que você não acompanhando os fundos imobiliários que você tem em carteira, você acaba às vezes perdendo uma subscrição e deixa de ganhar uma rentabilidade tipo de 10, 20% já no momento da aplicação. Que é o que aconteceu recentemente com o fundo IRDM11. Ele estava valendo por volta de R$ 123 e ofereceu novas cotas para os atuais cotistas a R$ 98,50. É mais de 20% de valorização, de ganho já no momento da aplicação. E quem não acompanhou, quem não ficou sabendo disso, simplesmente perdeu. E é função sua, investidor, acompanhar os ativos que você possui em carteira, tá? Então, se você gostou dessa aula, eu sei que é uma aula densa, uma aula comprida, com muita informação. Se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha aí com um colega seu, com um amigo, enfim, alguém que você acha que faça sentido saber isso aqui também de fundos imobiliários. E deixa o teu comentário aqui abaixo me dizendo o que você achou dessa aula, se realmente essa aula fez sentido para você. É isso aí, nos vemos no próximo conteúdo. Um abraço.